Queridos amados irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com muita alegria que nós damos continuidade aos nossos estudos bíblicos com base nas lições CPAD. Nós estamos estudando a Escola Bíblica Dominical. Na sequência de estudos, chegamos na lição 9, onde vamos falar o reinado de Joás. A nossa lição está com base nos textos bíblicos de 2 Reis, capítulo 11, capítulo 12, também 2 Crônica 22, 23, e nós vamos estudar os tópicos levando em consideração os objetivos específicos, mostrar o livramento de Joás das mãos de Atalia, a restauração do templo, a idolatria de Joás e a decadência de seu reinado. Amém? Então, para começar, nós temos aqui quem é quem na Bíblia e na nossa lição de número 9, o reinado de Joás. Desse lado aqui, nós temos o reino do norte. Desse lado aqui, nós temos o reino do sul, ok? As 10 tribos e aqui, onde ficou as 2 tribos. Desse lado de cá, Acabe, Jezabel, tem 3 filhos, Acasias, Jeorão e Atalia. Do lado do norte, nós temos Josafá, a sua mulher não se sabe, da qual nasceu Jorão, ok? Esse aqui é do lado do sul. Este Jorão, filho de Josafá, casa com Atalia. Atalia sai dessa parte e vai para outra parte. Tudo isso uma aliança política querendo exatamente conquistar a unidade do reino, mas não deu certo. Então Atalia vem por lá de cá, casa-se com Jorão, e Jorão tem exatamente, filho Acasias, que é diferente daqui. Esse aqui nós já estudamos, que caiu da janela. Esse aqui vai ser morto por Jeú, sucessor do trono de Jorão. Ok? Aqui nós percebemos o seguinte, uma filha chamada Joseba, ou Jeozeba, ou Josebate, depende da tradução bíblica, por causa do hebraico. Aqui nós temos a filha de Jorão. Essa filha aqui não está ligado à união de Atalia com Jorão. Por quê? Porque essa Joseba aqui vai casar com Joiada. Esse aqui é o sumo sacerdote da época dessa história. Então, Atalia nunca entregaria a sua filha, se fosse dela, filha de Jorão com Atalia, a um sumo sacerdote do Deus Altíssimo, porque ela era seguidora de Baal, então ela não entregaria a sua filha exatamente a um sumo sacerdote. Então a mãe está aqui entre colchete, não se sabe quem é. Então, possivelmente, nesse período, havia outras esposas. Era comum naquela época os reis casarem com mais de uma pessoa, principalmente por causa da idolatria. Entendeu? Fornicação, enfim, a misturada entre a sexualidade e a idolatria. Aqui nós temos, Jorão com outras esposas, certo? Gerando exatamente, Joseba. Esta aqui casa com Joiada, da qual vai nascer, presta atenção, um Zacarias, que é o profeta que vai ser usado por Deus para levantar uma profecia contra Joás. Ok? O rei Joás, da lição de hoje. Então, esse Zacarias também, a mãe dele está entre aspas, porque não é daqui, Ou seja, Joiada também, embora sendo reto, ele, com outra esposa, teve Zacarias, ok? Então, quem é a mãe de Joseba? Não se sabe. Quem é a mãe de Zacarias? Não se sabe. Ok? É apontado como filho de Joiada, o Zacarias, o profeta, e também a gente tem a Joseba, filha de Jorão, a qual a mãe a gente não se sabe. Agora, a gente sabe que Atalias teve um filho com Jorão, da qual nós conhecemos o seu nome, Acasias. Esse Acasias aqui teve um filho. Exatamente com quem? Com Zíbia. Aí aqui nós temos a mãe de Joiás.
Ok? Então, no casamento entre Acasias e Zíbia, nasce um filho chamado Joás. Agora veja aqui, ó. Josafá foi um rei bom, pai de Jorão, um rei mau. Nós temos Acasias, um rei mau. Temos um Joás, bom ou mau? Vai depender de como você vai ver a história dele. O fim da história dele é mau. Então, ele só foi bom enquanto estava debaixo da orientação de Joiada. E mais essa questão de ser exatamente recebendo conselho, recebendo orientação, isso vai depender de cada pessoa que está debaixo do seu líder, da sua liderança. Hoje são muitos os líderes que têm os seus filhos, ok? E os filhos fazem de acordo com o que os seus pais fazem e ensinam os seus filhos a praticarem. Mas somente após a morte do seu líder, no caso aqui o Joiada, nós vamos saber quem na verdade será o seu discípulo, o seu filho na fé. Amém? Então se revela o caráter. Não são hoje muitos filhos de líderes que estão decepcionando a família, o reino, a igreja. Por quê? Porque não tem mais a liderança do Joiada. Porque o Joiada morreu. E assim revelou-se o caráter dos filhos. Então, meus irmãos, continuando aqui. Atalia, perversa, iníqua, influenciadora, ela que exatamente dava conselho à geração dela, no caso aqui, Jorão foi influenciado por Atalia, da qual também o seu filho foi influenciado por Atalia. Após o Acasias morrer, certo? Porque foi morto por Jeú, ela vai usurpar o trono. Ok? A gente percebe que a usurpação do trono se deu porque ela matou todos os descendentes reais da aliança que vinha de Josafá, que é filho de Davi, que vem de Davi. Então, esta iníqua, ela matou todos os descendentes reais que existia na época, mas Deus levantou, este casal, Joseba e Joiada, para guardar um menino dentro do templo da casa de Deus. Amém? Então, o próximo rei seria quem? O Joás ou Joiada? A Bíblia revela que quando Joás morreu, não foi sepultado entre os reis, mas o Joiada foi sepultado entre os reis. É a Bíblia quem diz. Então, na verdade, a influência, o conselho, o reino, estava nas mãos de Joiada até a sua morte. Então, quando ele foi exatamente escondido, desde o seu nascimento até os 6 anos de idade, foi exatamente o tempo em que Atalia reinava sobre todo o povo de Israel. Aqui nós percebemos que o rei, na verdade, quem predominava, depois do 7º ano, que ele vai reinar 40 anos aqui, o Joás, o rei, na verdade, era Joiada. Porque quando Joiada morre, Joás se rebela, se torna ímpio, se torna mau, e assim é desaprovado por Deus, e Deus vai mandar exatamente um castigo e um juízo. Começando a aula, vamos lá? 2 Crônica 22:2. Veja o que diz o texto bíblico. Acasias tinha 22 anos quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém, e o nome da sua mãe era Atalia.
diz que ele andou nos caminhos da casa de Acabe, porque a sua mãe o incitava ao mal e era a sua conselheira. O problema todinho isso aqui, irmão, é exatamente a misturada no casamento. Deus proíbe a união extra. Se ela estava desse lado, não poderia casar. Não houve a divisão. Então, casamento misto, proibido por Deus. Ainda mais essa Atalia que vem lá da terra da viúva, Sarepta, onde adorava os Baalins, e traz o culto para Israel, no período de Acabe. Então, a Jezabel, certo? Que tem a sua filha com o mesmo caráter da mãe, porque a filha é igual à mãe, no seu aspecto, na sua prática. Então, os caminhos de Acabe eram corruptos. Jezabel não era israelita. E Acabe era comandado por ela, e ela matava os profetas de Jeová, e cultuava ela a Baal, e sustentava os seus profetas falsos. Jorão era casado com sua filha, e Acazia era fruto desta união desigual. Olha aí, ó. Este Acazias, ele foi morto por Jeú. Jeú foi levantado por Deus para acabar com toda a raça de Jezabel. Viu? Não importa se os reis vão se aliar a Jezabel. Então, quem se aliar a Jezabel, Atalia, todos os filhos vão ser mortos. Deus vai levantar Jeú. O problema de tudo isso aqui, irmãos, é os altos. Ó. Por quê? Porque eles não vão deixar os altos. Eles vão acabar com os Baals, os Baalins, a Sera, os profetas de Baal, os profetas de Sera, mas não vão acabar com os altos. Ainda vai fazer Israel pecar. Veja o texto. Andou nos caminhos de Acabe, sua mãe, viu? Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Eu estou falando desse homem aqui, esse Acazias. Nós vamos chegar no Joás. Certo? A sua mãe incitava o mal, era uma mal conselheira, fez o que era mal aos olhos do Senhor, Jeová, como fez também a casa de Acabe, pois foram eles que trouxeram a ruína sobre Israel, tornaram-se conselheiros, viu? Todos eles acompanharam a maldade de Jeroboão. Então, tudo isto, irmãos, Deus vai fazer levantar uma guerra para acabar com eles, com essa idolatria. Então, veja aí, que após a morte de Acazia, a sua mãe Atalia, mandou assassinar todos os herdeiros do trono, todos os que existiam aqui, até alguns príncipes também foram assassinados. Iníqua, perversa, influenciadora, conselheira maldosa, maligna. Somente um homem na história que vai ser guardado desde a infância, Joás, vai ser salvo por Joseba, ok? Filha de Jorão, que vai agora assumir a regência depois dos 7 anos de idade, debaixo do conselho de Joiada, ok? Enquanto isso, até os 6 anos, quem reina? Atalia. E o plano dela é exatamente acabar com toda a raça, segundo o texto que vem da família de Davi. Tudo isso é um plano diabólico, porque a semente da mulher estava em jogo. Gênesis 3:15. Não vai vir uma mulher? Não foi uma mulher que guardou Joás? Não foi Joseba que guardou Joás? Não é Gênesis 3:15 que é a semente da mulher? Amém? Não é Maria que vai vir Jesus? Então veja que a mulher, ela está presente aqui para guardar a semente. Glória a Deus. Viu? Agora vamos continuar aqui o nosso texto, versículo 7. Nós estamos estudando 2 Crônica, 22, verso 7. Nós começamos do verso 2. E foi desígnio de Deus para a ruína de Acazias
que ele viesse a estar com Jeorão, pois durante a sua estadia acompanhou Jeorão contra Jeú, filho de Nize, a quem o Senhor Jeová tinha escolhido para exterminar a casa de Acabe. E o desígnio de Deus levantar Jeú para exterminar a casa de Acabe. Então, nós vamos ver alguns textos que aparentemente tem uma contradição, mas digo-se de passagem, não tem. Veja o texto do versículo 8 e 9 aqui, ó. 22 de 2 Crônica, verso 8 e 9. Veja como é importante saber essas coisas. E aconteceu que quando Jeú executava o juízo contra a casa de Acabe, ok? Esse Jeú, vamos colocar aqui o nome dele aqui. Jeú foi levantado por Deus para acabar com a raça de Acabe, Jezabel e toda a herança maldita, de acordo com o verso 7. E o verso 8 diz que ele executava o juízo de Deus contra a casa de Acabe. Encontrou-se com os príncipes de Judá e com os filhos dos irmãos de Acasias, que estavam a serviço de Acasias, e os matou. E buscou a Acasias e o prenderam. Esse Acasias aqui, ó. E buscou a Acasias e o prenderam. Presta atenção, nós estamos no versículo 9. Quando ele estava escondido em Samaria, e o trouxeram à presença de Jeú, foi levado a Acasias à presença de Jeú. E diz o texto, e o mataram. Nós sabemos que não foi... aqui o texto está simplificando o que aconteceu. É como se fosse um avant-première. Isto é, um trailer do filme. O texto, verso 9, está explicando de uma forma simplificada o que, na verdade, aconteceu no geral. Veja que nós vamos ver o que vai acontecer no geral. Aí diz aqui o texto, ó, e o sepultaram, porque dizia, é filho de Josafá, que buscava ao Senhor, Jeová, com todo o seu coração, mas já não tinha ninguém da casa de Acasias com força suficiente para sustentar o reino. Aqui nós observamos, preste atenção, os dois textos estão em Reis e em Crônica. Quando a gente lê 2 Reis, capítulo 9, versículo 21 a 28, e também a história completa de Reis vem para cá, ok? Assim nós vamos entender os dois relatos. Primeiro, o que foi que aconteceu? Mostrando a história. Jeú se aproximou de Jezreel e encontrou-se com Jorão, do norte, e Acasias do sul. Os reis, irmãos, nesse período de história, tinham nomes iguais, certo? Tinha um nome aqui, por exemplo, Jorão, também tinha um Jorão lá. Só que aqui é o do sul e aqui é o do norte. Tem um Acasias aqui, tem outro Acasias lá. Esse aqui é o do norte, aquele é do sul. Esse foi morto pela queda, aquele foi morto por Jeú. Então veja, Jeú se aproximou-se de Jezreel e encontrou-se com Jeorão do norte e Acasias do sul. Jeú feriu a Jeorão e Acasias foge. Então, esse aqui foge. Viu? Quando Jeú vai tentar matar. Enquanto Jeú considera, veja o texto. Isto é, quando Acasias está fugitivo e Jeú ainda em Jezreel, Acasias tenta voltar. E quando ele volta, ele vai ficar ali nos termos de Samaria. O que é que vai acontecer? Quando Acasias vem e volta, ele é detido em Samaria. E quando vão matar, novamente uma tentativa de fuga. Novamente Acasias foge. E os homens que Jeú comandava, perseguiu Acasias, sabendo que estava em Samaria, e o capturaram novamente, e o entregaram a Jeú, que estava perto de Ibleão, cidade próxima de Jezreel. Jeú viu Acasias e ordenou que o matasse no interior do seu próprio carro.
ele foi ferido na tentativa de fugir para Gur, perto de Ibleão. Assim, Acasias escapou ferido, quando então fugiu para Megido, onde morreu por causa de seus graves ferimentos. Dali foi levado para Jerusalém e ali foi sepultado. Então, ele foi morto, mas ele fugiu e os ferimentos foram tão graves que ele acabou morrendo exatamente no Megido, na fuga, longe, muito distante, mas ele foi morto. Amém? No versículo de número 10, estamos estudando 2 Crônica 22, chegamos no verso 10, essa história está em Crônica, também está em Reis. Atalia, mãe de Acasias, viu que o seu filho estava morto, nós estamos contando a morte dele, e ela viu que o seu filho estava morto. O que foi que aconteceu? Levantou-se para destruir toda a descendência da casa real de Judá. Veja o desespero de Atalia. É o desespero de Satanás. Então, tipo de Satanás. Viu? Então, a única parte da casa de Acabe atuando contra a herança de Judá. Viu? A gente vê aqui o Joás, que foi salvo da morte. A casa de Judá, o poder de Acabe de Jezabel destruído no reino do norte, a qual tinha se levantado ferozmente no reino do sul, por causa de uma união de uma princesa com o príncipe herdeiro, ok? Do rei com a princesa. Então, por causa dessa união, desse desigual, Deus vai levantar alguém para destruir e destronar Satanás. A Jezabel iníqua, a Atalia iníqua, toda a sua raça. Então vemos aqui o trabalho profético de Gênesis 3:15, da semente da mulher. Glória a Deus. Da semente da mulher. Gênesis 3:15. Gênesis 3:15. Da semente da mulher para esmagar a semente da serpente. Glória a Deus. Amém? Então veja que Deus levantou um homem que não era esperado como líder sobre o seu povo para atacar a casa de Acabe. Então Atalia era um tipo de Satanás, mas veja que o diabo estava enganado. Por quê? Porque Deus estava cuidando desse assunto, levantando mulheres para destruir a semente da serpente. Assim como também aconteceu com Faraó no Egito, quando Deus levantou Moisés. Glória a Deus. Veja os nossos próximos textos a seguir. Veja o texto de 2 Reis, capítulo 10, versículo 25. Veja aí. O fim dos adoradores de Baal. Todos os adoradores de Baal terão seu fim. E aconteceu que, acabando de fazer o holocausto, Jeú disse aos homens da sua guarda e aos capitães: entrai e matai, que não escape nenhum. Então feriu ao fio da espada, os homens da guarda e dos capitães lançaram fora e entraram até o interior da casa de Baal. Irmão, Jezabel não vai ser morta, melhor, Atalia não vai ser morta no átrio da casa de Deus. O Zacarias vai ser morto aqui no átrio, apedrejado por Joás. Amém? Mas Atalia não pode ser morto aqui, no templo, no átrio. Ela não pode ser cordeira. O Zacarias, que foi usado por Deus pelo Espírito Santo, é o tipo do cordeiro. Amém? Glória a Deus. Então Atalia, manda ela lá para as portas dos cavalos, vai ser morta lá. Aqui não. Ela é igual Judas Iscariote, vai morrer lá do espinhadeiro. Glória a Deus. Então veja, meus irmãos, esta história. O fim dos ídolos de Baal, de toda a sua casa. E a casa de Baal
se converteu em privadas. Onde está o texto? Veja aí o texto. Nós estamos agora em 2 Reis, capítulo de número 10, versículo, veja aí, 26 ao 28. Deixa eu ler o texto aqui, verso 27. E também quebraram as estátuas de Baal, e derrubaram a casa de Baal, e converteram em privadas, até o dia de hoje. Assim Jeú erradicou Baal de Israel, mas os altos ainda estavam lá. Esses altos são perigosos, viu, irmãos? Israel continuava no pecado, porque eles ainda continuavam sacrificando nos altos. Terrível, né? Os bezerros é terrível, irmão. Agora veja, 2 Reis, capítulo 11, versículo 1. Começando a aula agora. Vamos lá. Vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que o seu filho estava morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Então Atalia usurpou o trono, que não lhe pertencia. Viu? E essa usurpação durou 6 anos. 6 anos. Por quê? Porque foi levantado Joiada, que fez no 7º ano de vida de Joás, um garoto, sobre Israel, sobre a casa de Judá, fez rei, perante todo o povo. Amém? Debaixo da competência do homem, do sumo sacerdote chamado Joiada, que era um homem reto perante o Senhor. Amém? Aqui nós percebemos o seguinte: a profecia do profeta Joel cumprindo nesse tempo. Quando Deus está governando juntamente com o governante, quando Deus está no governante, nesse caso estava em Joiada, que estava sobre a vida de Joás. Deus governando, as rebeliões são contidas e resolvidas. Atalia, que foi esposa de Jorão, o rei, ela era filha de Jezabel. Ao casar-se com Jorão, o sangue dos filhos, veja o perigo, o sangue dos filhos, olha aí o sangue dos filhos, ó, que perigo. Por quê? Porque Joiada vai morrer. Até aquele que a gente pensava que era bom, não vai ser bom. Por quê? Porque ele vai se revelar quem é, quando vai morrer o seu líder. Viu? Assim são muitos filhos de líderes, pastores de hoje, que seus filhos se revelam quem são quando seus pais morrem. Enquanto os seus pais estão vivos, eles estão obedecendo. Joás está obedecendo. Mas quando o seu líder morre, ele volta a ser, ele revela quem é, na verdade, um homem mau. Versículo de número 2. Viu? Deus está intervendo nessa história, irmão. Viu? Levantando mulheres, Joseba, Gênesis 3:15. Veja que Deus exorta o seu povo contra o jugo desigual. Imperava diante desses reis. Então Atalia, que veio daqui do norte, queria governar o sul, fazendo exatamente tudo que era contrário à ação de Deus. Viu? Ela chegou a reger o reino do sul por 6 anos. No verso 2, mas Joseba, filha do rei Jorão, viu? Joseba, filha do rei Jorão, tudo indica que ela não era filha de Atalia. Por quê? Porque ela casa-se com o sumo sacerdote, e a princesa, se fosse de Atalia, com Jorão, essa Atalia não aceitaria casar com o sacerdote de Deus, porque ela é adepta de Baal. Então, a sua mãe está entre aspas. Por quê? Porque Jorão, com certeza, com outra esposa,
veio a ter uma filha chamada Joseba. Amém? Então, Joseba, filho do rei Jorão, irmã de Acasias, parte de pai, porque não vem daqui dos dois, ok? Esse aqui vem dos dois, parte de pai, tomou a Joás, filho de Acasias, no caso seria tia tomando o sobrinho, escondendo para que Atalia não matasse, porque ela já estava matando a todos os descendentes reais do trono. Terrível essa iníqua. Isso é Satanás, irmão, querendo destruir as obras de Deus. Mas Deus já tem um trunfo escondido. Aleluia. Amém? Então, ela guardou esse menino aonde? Dentro da casa de Deus, numa recâmara. Escondeu de Atalia, porque Atalia estava matando. Então, para ela não matar, esconde o menino. Agora, presta atenção. Joseba guardou o menino dentro do templo. Não era permitido as mulheres entrarem no templo, nem no átrio. Mas ela entrou. E passou muitos anos aqui. 7 anos cuidando do menino. Então, veja como é que Deus trabalha na vida dessa mulher. Amém? Glória a Deus. Veja no versículo 6. Nós estamos chegando agora no verso 3 de 2 Reis, capítulo 11, viu? Veja aí na sua lição o texto. E esteve escondido com ela na casa do Senhor Jeová por 6 anos, enquanto Atalia reinava sobre a nação. Enquanto o menino está guardado, ela está reinando. Ok? Mas ela vai morrer. E ele vai reinar. Então, Joseba, que quer dizer, Deus é completo, Deus completa, está fazendo o trabalho para que Judá não seja destruído. Então, é o trabalho da semente da mulher continuando por meio da mão de Deus sobre a vida da semente da mulher. Amém? Veja que é uma bifurcação que vem, desde a história antiga. Viu? É um ato muito corajoso de uma mulher, que, mais uma vez, deve ser notado. Bendita mulher! O tempo em que Joás esteve escondido no templo, estava sendo cuidado pela esposa de um sacerdote, o Joiada. Algo incomum a uma mulher, pois nenhuma mulher jamais entrou em um tabernáculo ou templo, muito menos para viver lá dentro. Agora Deus está usando a esposa do sacerdote para salvar a família real. Quando não tem profeta, tem sacerdote. Então Deus usava profeta Elias, Eliseu, agora está usando Joiada. Como Eliseu não deixou sucessor, o Elias deixou, mas o Eliseu não deixou. Então vai ter que se levantar alguém, como não tem profeta aqui, vai se levantar um profeta lá na frente, cheio do Espírito Santo, filho de Joiada, para profetizar contra Joás, a sua iniquidade, porque pecado de crente é pior do que pecado de incrédulo. Viu? É muito pior. Foi pior do que todos os outros pecados. O pecado de Joás foi terrível. E quando ele morreu, ele não foi sepultado junto com os reis, mas Joiada foi sepultado junto com os reis. Amém? Agora veja aí o versículo 3. Foi escondido na casa do Senhor por 6 anos. Algo incomum uma mulher estar dentro do templo, ainda mais viver lá dentro. Agora Deus está usando a esposa do sacerdote para salvar a família real. Mas se ele morresse ali, se o Joás morresse no templo, e aí, como ficaria essa história? O pessoal diz que Deus tem um plano B, né? Irmão, Deus tem um plano.
E esse plano, Deus não arreda o pé. Vai nascer Jesus. Não importa se vai vir de Joás. Vai nascer um homem chamado Davi. Vai ter um filho chamado Natã. Vai ter uma descendência da qual vai nascer Maria. Jesus vem dela. Desse modo, Deus estava confundindo o inimigo e guardando a casa de Davi. No versículo 4 diz o seguinte: e no 7º ano, Joiada enviou os mensageiros e convocou os centuriões e os capitães da guarda, os conduziu à casa do lado e fez com eles uma aliança e os ajuramentou na casa do Senhor e mostrou-lhe o filho do rei. Então, no ano 7 da sua idade, quando ele completou 7 anos, ele foi apresentado aos capitães, para ser o rei. E assim, destronar Atalia, da qual ela tinha usurpado esse direito que não era dela. Amém? Agora, nós vamos dar uma continuação aqui desta aula. Nós vamos falar sobre os tesouros, dando uma continuidade nesse assunto tão gostoso, maravilhoso, sobre cada personagem ainda tem ainda muitas coisas para se falar, e nós vamos estudar sobre os pontos posteriores, sobre o dinheiro, a riqueza, o ouro, a prata, da qual Joás vai ensinar o povo a utilizar para reconstruir os templos, porque esse templo aqui, irmão, é o templo que vem lá de Salomão. Muitos anos já se passaram. Então, Atalia não usurpou só o trono, usurpou também os utensílios, tirou tudo que era direito das coisas sagradas. Viu? Tudo isto nós vamos estudar numa aula particular no nosso Zap, ok? 85 é o DDD. 991 28 12 60, ok? Vamos continuar esta aula com muito carinho e dedicação. Que Deus abençoe, Deus guarde. Fica com Deus. Estamos preparando a próxima aula e vamos publicar. Amém.